Boa noite, na graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Neemias capítulo 2, diz a palavra do Senhor. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecê-lo e ora, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me diz: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto e a cidade onde estão os sepulcros de meus pais, que está assolada e tem as portas queimadas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê, favor na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltará? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Então, e ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade, para a casa em que devia alojar-me. O rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo o Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser ao próprio vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gersem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dá bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Vamos orar? Peça a Deus que fale ao seu coração, continue a falar ao seu coração.
Deus amado, nós te agradecemos por tua palavra e pedimos ao Senhor que continue a falar ao nosso coração. Dai-nos ouvidos espirituais para ouvir e entender a palavra do Senhor e sermos praticantes dessa palavra. Abençoe, Deus, cada pessoa que aqui está e onde quer que essa mensagem chegue, que o teu nome seja glorificado, ó Deus, a tua igreja seja edificada e que haja salvação para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Reedificação e revitalização são bênção de Deus para as nossas vidas. Nós estamos prestes a começar, podemos dizer até que de certa forma já começou, porque tiramos tudo que estava lá dentro da cozinha da igreja, e vai acontecer agora, a partir dessa semana, se Deus quiser, a revitalização da nossa cozinha. Como aconteceu com o muro, que a gente derrubou e fez outro muro, vai acontecer com a cozinha agora, né? Vamos derrubar, a partir de quinta-feira, aproveitando o feriado, os homens vão estar aí, e marreta nas paredes, né? Comandados aí pelo nosso presbítero Alex, né? A primeira marretada eu acho que vai ser dele, e aí nós vamos, juntamente com os homens, né? Estar começando essa revitalização. É bênção de Deus, graças a Deus, Deus nos deu os recursos que veio através do presbitério, né? E agora, quando você olha para o livro de Neemias, o que está acontecendo nesse livro aqui? Uma revitalização tanto física como espiritual. Também os muros de Jerusalém estavam destruídos e eles reconstruíram os muros de Jerusalém, reconstruíram o templo de Jerusalém, e as casas, e a cidade que estava arruinada foi revitalizada. Mas a revitalização não pode apenas ser física ou material. A principal revitalização, ela é espiritual. Eu queria continuar falando com os irmãos sobre atitudes dos servos de Deus, ou do servo de Deus aqui no caso Neemias, juntamente com os outros irmãos, na revitalização, que deve também ser atitudes nossas que nós devemos fazer, né? Nós vimos no capítulo de número 1, aí, que atitudes de Neemias na revitalização, nós vemos que, primeiramente, ele faz perguntas de quem se importa. Como que está Jerusalém? E ele ficou sabendo como estava Jerusalém, a situação, né? Quer dizer, ele estava assim, ele não estava nem aí. Ele estava numa situação lá na Babilônia muito confortável, ele era copeiro do rei, um cargo de confiança, né? E tinha as melhores comidas, e estava tudo bem ali para ele, podia muito bem não preocupar com nada, de Jerusalém estava distante lá, e ele estava lá na sua própria vida lá, de boa. Mas ele se preocupa, ele pergunta, como está Jerusalém? Como está o povo lá? Como está o meu povo que está lá em Jerusalém? Eu quero saber. Então, o primeiro passo da revitalização aí que a gente vê no capítulo 1 é perguntas de alguém que se importa. Depois nós vimos que, ao saber a notícia de como estava Jerusalém, ele lamenta, chora, ora e jejuma ao Senhor. Faz jejum diante de Deus, porque ele soube de como estava, e ele então, seu coração se quebranta, e ele chora diante de Deus, e ele lamenta, e ele ora, e ele jejua ao Senhor, e para que Deus mudasse aquela situação. E na oração de Neemias nós vimos aí que primeiramente ele honra a Deus, ele busca o perdão de Deus, ele lembra as promessas de Deus, tudo isso no capítulo 1 ainda. Ele lembra que somos o povo do Senhor, o povo de Deus, versículo 10, e ele pede para ser um instrumento nas mãos de Deus para a revitalização. E agora, quando nós chegamos aqui no capítulo 2, né, continuando sobre essas atitudes do servo do Senhor na revitalização, nos versículos de 1 a 9, nós vemos o quê? A oração e ação. Vamos ver os versículos de 1 a 9? Estava ali, resumidamente, né? Estava lá junto do rei Artaxerxes, triste,
E o rei pergunta, por que você está triste? Porque só pode ser, se não é enfermidade, é tristeza do coração, porque você não está doente, então deve ser tristeza do coração. E ele então ficou com medo e diz, viva o rei eternamente, né? Viva o rei para sempre, né? Não eternamente, para sempre. E porque não era comum, não era que os servos do rei, que tendo todas as regalias ali de os servos do rei, ficasse triste diante do rei. Tem que ser alguma coisa está errada com esse servo. O que está acontecendo? Como assim? Você está contrariado, é comigo, por isso você está triste, né? E Neemias então expressa, né, primeiro dizendo, viva o rei para sempre, e ele diz então, a minha tristeza é por causa que a cidade dos meus antepassados, onde está o sepulcro dos meus pais, está em ruínas, né? E Deus já estava ali trabalhando no coração daquele rei Artaxerxes para que Neemias pudesse ir lá. E ele ora, veja o que diz aqui no versículo número 4. Disse ao rei, que me pedes agora? E Neemias diz aí, então orei ao Deus dos céus. Neemias ora ao Senhor. Neemias faz oração a Deus. Tanto oração quando uma oração mais rápida, como a gente viu aqui na oração mais prolongada no capítulo 1 de Neemias, né? E aí o rei libera para que ele vá a Jerusalém, se estipula certo prazo, e aí nós vemos aqui a oração e a ação, caminhando junto, oração e ação. Quando ele é liberado para ir, ele pede então cartas ao rei, olha a ação aí, cartas ao rei, para que fosse dado para ele as madeiras, fosse dado para ele as condições de entrar e fazer a obra para a reconstrução, para a revitalização. Olha o versículo de número 8. Como também cartas para Asaf, guardas da mata do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, da cidadela do templo, para os muros de Jerusalém, da cidade, para a casa em que vai morar, ele iria morar, e o rei deu. Por quê? Ora a oração aqui, a resposta de oração, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Na oração nós mostramos dependência de Deus. Então, e na ação nós mostramos que estamos fazendo aquilo que é da vontade do Senhor, na força do Senhor. Na própria palavra oração, você percebe que tem a palavra dentro da palavra oração, tem aí ação, percebe? Ora, ação. Ora, ação. Percebe isso? Dentro da palavra oração, percebeu? Ora, ação. Porque nós precisamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Orar e fazer o trabalho que Deus nos confiou. Depender do Senhor e regaçar as mangas. Porque se nós ficarmos orando e acomodados, de fato nós não estamos orando como Deus quer que a gente ore. E se a gente acha que não precisa de orar, vamos fazer na força do nosso braço, também estaremos fazendo errado. As duas coisas precisam caminhar juntas, oração e ação. E aí? Isso existe na sua vida? Essa é uma atitude de um servo de Deus, de uma serva do Senhor para a revitalização. Você está orando e agindo. Você quer ver um exemplo de oração e ação? Por exemplo, quantos de nós aqui desejamos a conversão das pessoas, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos? Amém. Né? Das pessoas que nós conhecemos, que estão perto, que estão longe. Você deseja isso? Amém? Como servo do Senhor? O que você tem que fazer? Orar e evangelizar. Então, na oração, nós entendemos que só Deus converte o coração das pessoas. Amém? A gente não tem poder de converter o coração de ninguém. Mas Deus também nos mandou a ir e pregar o evangelho. Então, Deus não vai descer do céu e fazer o trabalho que eu e você que tem que fazer. Tem coisas que eu e você que devemos fazer. O discipulado, a evangelização, o ler a palavra de Deus, o vir à igreja. Deus não vai fazer isso para mim e para você. Quem tem que fazer somos nós. É claro que o Senhor está conosco nisso.
porque não é na nossa força. O próprio Senhor Jesus, quando ele fala aos discípulos, lá em Mateus 28, diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Oração e ação. Nós, para a revitalização, irmãos, precisamos colocar isso em prática. Tanto no que diz respeito ao trabalho físico, como a obra espiritual que Deus está chamando a mim e a você para fazer. Isso não só com relação aos trabalhos da igreja, mas dentro da nossa própria casa. Nós precisamos orar e agir, né? Para fazer com sabedoria. Outra atitude do servo de Deus na revitalização é que ele faz aqui uma análise da situação. Ele faz uma análise, um diagnóstico. Olha o versículo de 11 a 16, ele está fazendo essa análise. Ele chega em Jerusalém, o rei, né, permitiu que ele fosse lá, ele orou, ele age, ele sai da zona de conforto, ele põe os pés na estrada, né? Ele regaça as mangas e vai. E aí, quando ele chega lá, ele vai fazer o diagnóstico, né? Olhar a situação, você percebe ele fazendo isso aqui, ele lá, indo para olhar como que está os muros, como que está a cidade, ele vai fazendo aquele passeio ali, e ele vai examinando, ele vai olhando, ele vai vendo como está a situação. Olha o versículo de número 12, então à noite levantei uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém, e aí ele passa por uma porta, depois vai para outra porta, outro portal, e aí vai ver os muros, ver a situação. Ele está fazendo o quê? Um diagnóstico, assim, olhando como está a situação. É isso que a gente tem que fazer também. Como está a situação da sua casa? Você está cego, você não consegue enxergar, você não para, você não faz uma análise. Quando nós estamos, às vezes a saúde não está bem, o que a gente faz? A gente pelo menos deve procurar, né? Não se de se medicar, mas procurar um médico. E o que o médico vai fazer? Um diagnóstico, né? Para saber, manda você fazer uns exames, né? Depois leva os exames para ver como tratar, para descobrir a enfermidade, ver o que é, né? E assim também, há enfermidades espirituais, a gente tem que fazer um diagnóstico. Qual é a enfermidade da sua casa que precisa ser tratado? Qual é a enfermidade sua, espiritualmente falando, que precisa ser tratado? Você está atingindo isso aí? Ou você está cego, não está dando um tiro no escuro, não sabe para onde vem, para onde vai? A gente precisa, então, buscar a Deus sabedoria para fazer um diagnóstico. Isso também com relação à igreja. Qual é a nossa situação? Você já parou para pensar? Qual é a situação da igreja presbiteriana de Pontalina? O que nós estamos vivendo? Qual é a situação que nós temos que fazer, começar a analisar e a pensar e colocar isso diante de Deus em oração? Quantos convertidos nós temos? Quantas pessoas frequentam? Quantas leem a Bíblia? Quantos fazem a sua devocional? Quantos estão nas reuniões de oração, ou no culto, ou na escola dominical? Quantos estão envolvidos na obra? Fazer uma análise, um diagnóstico, para ver qual é a nossa situação e qual a minha parte nisso. A minha participação ou a minha ausência também. Então, outra atitude do servo do Senhor, né? Ele olha e analisa a situação. Em terceiro, outra atitude do servo do Senhor na revitalização é que ele chama o povo de Deus para unidos, como diz o Salmo 133, fazer a boa obra, unidos, não ele sozinho. Veja o versículo 17 e 18. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada,
Ele fez o diagnóstico. E as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos, revitalização, os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Fortaleceram as mãos para a boa obra. Irmãos, eu não sei se a palavra exatamente é sinergia que fala, vocês me ajudem aí, se é essa palavra mesmo. Mas há uma coisa interessante, a força que tem um cavalo e 2 cavalos juntos. Depois você pesquisa na internet, qual a força que tem um cavalo só e depois coloca 2 cavalos para fazer força. Era para ser o dobro, né? Se coloca 2 juntos, aí dobrou a força. Você acha que dobra a força? Não, multiplica. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante, né? Se um cavalo tem capacidade de puxar 500 quilos, vamos dizer assim, né? 2 cavalos não puxam 1.000 quilos, puxam muito mais, mas muito mais. Eu acho que Deus quer ensinar algo com a gente, não é à toa que é assim, Deus quer ensinar algo para a gente, né? Por isso que ele já manda, quando ele na evangelização, sair um sozinho? Não, de 2 em 2, a não ser que em casos especiais, quando vai só, né? No caso de Filipe, foi evangelizar aquele homem que estava lá na estrada, e Deus mandou ele. Mas o normal é ir de 2 em 2. Hoje até teve algo curioso, né? Na evangelização da tarde, a distribuição das revistas, né? Essas revistas aqui, da AMA Evangelizar, você pode pegar também, levar aí a quantidade que você quiser. Eu estava brincando com o Renato, que seja no sol, na chuva e também no frio, nós estamos evangelizando, né? Não vamos parar. E aí, evangelizando lá perto do Pipi, né? Já conhece? Lá o abrigo dos idosos, né? Aí tem na outra parte, aquela outra parte nova, nós estávamos fazendo lá. Aí o Renato passou mais uns meninos, foi lá mais na frente, eu fui indo um pouco atrás, né? E aí depois, quando eu cheguei lá na frente, o pastor estava esperando para a gente, homem de 2, o reforço, para nós ir numa casa tal ali. E aí nós fomos, né? Porque ele achou importante que a gente ir de 2 nessa casa, né? Dar um reforço. Foi bom ou não foi? Foi bênção de Deus, né? Tipo, a oportunidade de compartilhar, ele também, ele orou. Nós compartilhamos ali com aqueles 3 homens que estavam naquela casa lá, a palavra de Deus, né? Então, unidos, o servo de Deus chama o povo de Deus para unidos fazer a obra do Senhor. E o Salmo 133 fala que ali está a bênção do Senhor. Quando a igreja trabalha unida, ali está a bênção do Senhor. Você quer ver o exemplo aí? Você já imaginou, né? Nós, graças a Deus, temos uma turma que tem vindo às 3 horas da tarde, não é só esse momento que pode evangelizar, em outros momentos também você pode fazer isso, mas você já imaginou se a metade da igreja, pelo menos, aparecesse aqui às 3 horas da tarde para a gente fazer a distribuição das revistas aqui nas quadras da nossa cidade? Que união maravilhosa que não seria? Ou também no discipulado de quinta-feira, nos estudos bíblicos de quinta-feira. Você já imaginou se esse número que está aqui comparecesse também unidos no discipulado de quinta-feira? Que bênção que seria? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para si. Porque nós trabalhamos unidos, irmãos, né? Diz aquele ditado que a união faz a força, né? Nós realmente crescemos. Na escola bíblica dominical,
unidos em trazer crianças à escola bíblica. Já imaginou? Logo a gente ia encher a igreja de crianças também, fazendo o trabalho unidos. Então, a atitude do servo de Deus na revitalização é a união em fazer a boa obra. A boa obra. É isso que Deus... Aliás, quinta-feira nós falamos sobre isso, as boas obras, né? Um estudo sobre boas obras. Está lá no canal do YouTube também, Palavras e Obras, você pode ver. Que bênção, irmãos, que bênção que foi para nós, para quem estava aqui também, recebermos esses estudos da Palavra de Deus. Outra atitude, e última aqui, sobre servo de Deus, o que o servo de Deus faz na revitalização, é que eles não param diante da oposição dos inimigos, porque vai aparecer os inimigos. E olha o que versículo 10, 19 e 20 diz, olha comigo aí, capítulo 2, verso 10. Nisto ficaram sabendo Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Que coisa terrível, né? Está procurando o bem e não agradou essa turma aí. Veja o versículo 19 agora e 20. Porém, Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gérsen, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, disseram, que é isso que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dá bom êxito. Nós, os servos de Deus, nos disporemos e reedificaremos, revitalização vai acontecer. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. As oposições vão surgir, os obstáculos vão surgir. Às vezes não serão apenas obstáculos humanos, né? Mas nós temos os 3 inimigos do crente, que estão obstáculo para que a gente não cresça espiritualmente, para que a gente não faça a vontade de Deus. Quais são os 3 inimigos do crente? A carne, o mundo e o diabo. Eles vão fazer de tudo para que você não busque a Deus, para que você não faça a vontade de Deus, para que você não seja um instrumento de Deus na revitalização. A carne é o quê? Nossa natureza pecaminosa. Já ouviu falar num negócio chamado preguiça? O que tem de gente ficando em casa com preguiça e não vem na escola bíblica dominical, não está no gibi.